No nosso último encontro, estabelecemos uma verdade fundamental. Toda a grande tradição espiritual possui um coração oculto, uma doutrina esotérica reservada àqueles preparados para recebê-la. Hoje, vamos aplicar essa chave a uma das mais influentes e, paradoxalmente, mais mal compreendidas tradições do Ocidente. E se eu lhe dissesse que a prova mais contundente deste lado oculto não está em grimórios perdidos ou textos apócrifos, mas escondida à vista de todos em seus próprios livros canônicos? Muitos dos pensadores mais brilhantes e das almas mais morais abandonaram as igrejas não por uma falha de caráter, mas porque sua inteligência e sua consciência foram insultadas. Quantos de nós não nos sentimos assim? Foram repelidos por doutrinas que apresentam o divino como um tirano e o homem como um escravo perverso, noções impossíveis de serem aceitas por qualquer espírito verdadeiramente cultivado. Essa revolta não foi um ato de decadência, mas um despertar da consciência. O que vamos fazer agora é resgatar a ciência perdida por trás da fé, a sabedoria profunda que foi deliberadamente nivelada por baixo. Esta jornada não é para os que se contentam com o superficial. E se tu tá pronto para decodificar os textos que pensava conhecer e descobrir uma nova dimensão de significados, já se inscreve no canal, ativa as notificações porque cada vídeo será um passo mais fundo nessa toca de coelho. A grande tragédia da espiritualidade ocidental moderna é a perda do seu ensinamento místico e esotérico. Sem ele, a flor do conhecimento murcha por falta de luz. A religião, que deveria ser uma ciência profunda, se torna um conjunto de dogmas vazios, incapaz de satisfazer as mentes mais aguçadas. Mas, e se pudéssemos restaurar essa ciência perdida? E se pudéssemos provar de maneira irrefutável que os mistérios sempre estiveram lá? Vamos direto à fonte, as palavras atribuídas ao próprio Mestre Jesus. Em um dos evangelhos, lemos uma passagem de clareza cristalina. Após contar uma parábola à multidão, seus discípulos mais próximos o questionam em particular. E ele responde: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. O texto ainda reforça: ele não lhes falava senão por parábolas, mas quando estava em particular, explicava tudo a seus discípulos. Reflita sobre a profundidade disso. Há uma distinção deliberada e explícita entre dois grupos, os de dentro e os de fora. Aos de fora, o ensinamento é velado, simbólico, alegórico. Aos de dentro, o círculo interno, o significado real é revelado. Esta não é uma interpretação, é uma declaração direta que estabelece a existência de um ensino secreto. Essa prática de instrução privada e contínua. O mestre diz abertamente: muitas coisas tinha ainda que vos dizer, mas estão muito acima do vosso alcance. Isso implica que a instrução continuaria conforme eles evoluíssem. E, de fato, a tradição afirma que, mesmo após sua morte, ele permaneceu em contato com os seus discípulos para instruí-los nos mistérios mais profundos do reino. Como poderíamos supor
que esse tesouro de conhecimento transmitido diretamente tenha sido simplesmente esquecido ou desprezado. Outra passagem, frequentemente suavizada por traduções modernas, carrega um peso imenso. Não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos as vossas pérolas. Na linguagem da época, cães e porcos não eram meros insultos, mas termos técnicos para designar os não iniciados, os profanos, aqueles que estavam fora do círculo sagrado. A igreja primitiva via nessa passagem uma alusão direta à necessidade de proteger os ensinamentos secretos da vulgarização. A própria linguagem dos mistérios antigos permeia os textos. Expressões como o reino, o caminho estreito, a porta estreita, os perfeitos, o novo nascimento, não são metáforas poéticas, mas termos técnicos da iniciação. Os perfeitos, por exemplo, eram um nome dado aos iniciados de mais alto grau em certas comunidades, como a dos essênios, aqueles que andavam no deserto. Nascer de novo era um termo universal para o processo iniciático, onde o candidato morria para sua vida antiga e renascia para uma nova consciência. Quando o mestre diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, ele não está falando da salvação comum, como muitos interpretam de forma chocante, sugerindo que poucos se salvarão. Ele está se referindo à porta da iniciação, que sempre foi acessível a um número restrito em cada geração, não por decreto divino, mas porque poucos se dispõem ao esforço necessário. Eles são a flor da humanidade. A porta larga é o caminho dos desejos materiais, que a maioria segue. A porta estreita é o caminho do espírito, a senda difícil de seguir como o fio de uma navalha, como diz outra tradição antiga. A conversa com Nicodemos é talvez a mais explícita de todas. O mestre declara que, se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, um doutor da lei, não compreende, e o mestre se admira. Tu és um doutor em Israel e não conheces estas coisas? Essa admiração só faz sentido se o novo nascimento fosse um conceito conhecido nos círculos místicos judaicos da época, um sinônimo para a iniciação. O nascimento da água e do espírito não é um evento único, mas o primeiro passo, a primeira iniciação que torna o iniciado uma criancinha no reino. Mais tarde, virá o batismo do Espírito Santo e do fogo, a iniciação superior. O apóstolo Paulo, o grande arquiteto da igreja primitiva, segue exatamente os passos de seu mestre. Em suas cartas aos Coríntios, ele é explícito. Ele se dirige a membros batizados, participantes da comunidade, e ainda assim os chama de carnais, de criancinhas em Cristo, incapazes de receber o alimento sólido. Ele diz: todavia, nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo. Nós pregamos a sabedoria misteriosa de Deus, os planos ocultos. Perceba a repetição dos termos técnicos, a sabedoria oculta, a sabedoria misteriosa, falada apenas entre os perfeitos. Como podemos ler essas passagens e não admitir que Paulo possuía uma sabedoria divina dada nos mistérios que seus seguidores ainda não podiam receber? Ele não se cansa de mencionar esses mistérios. Aos Efésios, ele diz: foi por uma revelação que fui iniciado nos mistérios. Aos Colossenses, ele afirma que seu ministério é revelar o mistério de toda a eternidade, Cristo em vós. Esta expressão, Cristo em vós, não é uma metáfora sentimental.
é a descrição literal do objetivo da iniciação, a formação e o nascimento de uma consciência crística dentro do próprio ser humano. O iniciado, como Paulo, não buscava apenas um salvador externo, ele buscava, através de um processo de crucificação mística, de morte do ego, formar o Cristo em seu próprio interior. E isso é só o começo para explicar para vocês, porque é muito, muito, muito profundo. Conforme nós avançamos no esoterismo, isso vai chegar à própria natureza e à própria essência do todo. Ele diz: meus queridos filhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que o Cristo seja formado em vós. Ele não é apenas um pai espiritual, mas uma mãe que os guia em seu segundo nascimento. Isso é muito esotérico. O iniciado torna-se a criancinha, o ser oculto no coração, que deve crescer até atingir a altura da perfeição do Cristo. Na parte da iconografia, nós vamos aprender a interpretar isso dentro das escolas de mistério, dos grupos de esoterismo e alta magia. Quantos santos são retratados abraçando uma criancinha? Pesquisem aí, refinem o olhar de vocês. Vou deixar esse tema. Comecem a olhar com outros olhos. Quando ele diz: fui crucificado com Cristo e vivo, mas não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele está descrevendo com sinceridade e precisão técnica o resultado do processo iniciático. O eu inferior foi superado e a consciência superior, a consciência crística, assumiu o comando. Esta é a base dos mistérios maiores. O iniciado deixa de considerar o Cristo como uma figura externa, passa a reconhecê-lo como uma realidade interna a ser despertada. O crente ordinário se reveste de Cristo simbolicamente no batismo. O iniciado, porém, passa por um processo real e consciente para que o Cristo seja de fato formado nele. Até mesmo a forma de interpretar as escrituras era diferente. Paulo e os primeiros pais da igreja não viam os relatos históricos como meros fatos literais. Um verdadeiro místico vê nos acontecimentos físicos as sombras de verdades universais que se desenrolam nos mundos superiores. A máxima do ocultismo, que aquilo que vemos é a manifestação daquilo que nós não vemos. A história de Abraão, Sara e Agar, diz Paulo, tem um sentido alegórico importante. Eu vou fazer um vídeo especial sobre Abraão ainda, sobre Abraão e o deus Brahma. A história de Abraão, Sara e Agar tem um sentido alegórico. A fuga do Egito, a passagem pelo mar, o maná no deserto, tudo isso são símbolos de processos espirituais. Esta interpretação mística é o soerguimento do véu que oculta os mistérios menores. Não é um jogo de imaginação, mas o resultado de uma intuição real que vê os modelos no céu sem se limitar a considerar as sombras projetadas na terra. Olha como nós puxamos uma corrente de iniciados aí, a caverna de Platão. O testemunho da igreja primitiva, através de figuras como Clemente de Alexandria e Orígenes, confirma tudo isso de maneira avassaladora. Clemente, que foi discípulo de um mestre que conheceu os apóstolos, fala abertamente sobre a tradição gnóstica e os mistérios da fé que não devem ser comunicados a todos. Ele afirma que o Senhor não revelou à massa o que não pertence à massa, mas revelou os mistérios a uma minoria capaz de recebê-los. Ele disse que seria como dar uma espada a uma criança, confiar à escrita o que ele teme exprimir de viva voz. Orígenes, em sua famosa disputa contra o pagão Celso, que acusava o cristianismo de ser um sistema secreto, não nega a acusação. Pelo contrário, ele a contextualiza, afirmando que, se certas doutrinas são secretas,
é porque o cristianismo, assim como todos os sistemas filosóficos sérios, possui ensinamentos exotéricos para a massa e os esotéricos para os mais avançados. Ele fala da montanha da iniciação, um lugar místico onde o mestre se transfigurava e para onde os discípulos eram levados para receberem os ensinamentos mais profundos. Fica claro, portanto, que o cristianismo primitivo não era a fé simplista que conhecemos hoje. Era um sistema iniciático completo, com uma ciência espiritual, uma teologia profunda e uma prática mística que visava a transformação total do ser humano. A perda dessa dimensão esotérica foi a maior catástrofe intelectual do Ocidente. O que fizemos hoje foi seguir o rastro de pão deixado pelos próprios mestres e apóstolos. Demonstraremos, usando suas próprias palavras, que o lado oculto do cristianismo não é uma invenção, mas seu verdadeiro fundamento. O que foi perdido pode ser reencontrado. A ciência que foi velada pode ser redescoberta, muito mais grandiosa do que nos contaram. E estamos apenas começando a desvendá-la. Que os mistérios te guiem, te conduzam além do véu. Um beijo e até o próximo.